Só que ele também tem ação nas camadas mais baixas, né, do nosso tubo digestivo. Então, o intestino, no contexto geral, ele acaba fazendo os movimentos propulsivos de uma forma mais lenta. Com esse movimento mais lento, o que acaba acontecendo? A absorção de água acaba sendo maior e o bolo fecal acaba ficando mais endurecido. Com esse bolo fecal mais endurecido, a gente tem a lentificação do processo de evacuação. Então, a evacuação normalmente acaba sendo mais lentificada em quem faz o uso das canetas. Algumas pessoas podem desenvolver diarreia, mas o mais comum é que seja vista a queixa de constipação. Doutor, é muito importante... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro e hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar uma grande amiga, doutora Aline Piccolo, uma paranaense que resolveu mudar de vida e vir contribuir com o Grupo Paulo Falcão no Rio de Janeiro. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre a Aline e apresentar ela para vocês. Seja muito bem-vinda. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada, doutor. Prazer. Me conta um pouquinho, Aline, por que a medicina na sua vida, por que a cirurgia, por que a coloproctologia aconteceu na sua vida? Olha, doutora, a história chega a ser um pouco curiosa, inclusive. Antes de fazer medicina, de escolher ser cirurgiã digestiva, coloproctologista, eu escolhi primeiro fazer padaria, ser patisserie. E acabei morando fora do Brasil por um tempo, trabalhando numa padaria na França. E aí eu comecei a desenvolver um amor especial pelas alimentações, pela forma como a gente lida com a comida, como a gente se relaciona com a forma que a gente come e como isso tudo pode mudar a nossa vida, tanto do quesito até inclusive da obesidade, quanto também no quesito da qualidade de vida. E por que a coloproctologia? Olha, doutor, vou ser muito franca com o senhor. Eu acredito que no fim de tudo foi a coloproctologia que me escolheu. Antes de escolher, então, ser médica e quando eu fiz a minha escolha pela padaria, pela patisserie, no fim das contas, houve dentro de mim um desejo, uma curiosidade que sempre me voltava para como o nosso corpo lidava com a alimentação. Com o passar do tempo durante a faculdade de medicina, esse desejo foi se manifestando de outras formas, como, por exemplo, a minha inclinação em estar em cirurgias. No fim das contas, para mim, operar era muito parecido com seguir uma receita de bolo, sabe? Como se eu tivesse que seguir uma receita ali e depois, operando, eu tivesse que seguir um outro tipo de receita. E no fim das contas, dentro da especialidade que envolve a cirurgia digestiva, a gente consegue somar todas essas características, tanto o alinhamento entre a alimentação e o estilo de vida, como também seguir a nossa receita de bolo, que no fim das contas é a nossa prática cirúrgica, sempre voltada, claro, com todos os nossos olhares, com prioridade na qualidade de vida do nosso paciente. O coloproctologista, até o cirurgião, a pessoa pensa no cirurgião e acha que ele só opera, só põe a mão na massa, mas na verdade ser médico é muito mais do que isso. É conseguir usar um instrumento, um tratamento cirúrgico que o especialista sabe exatamente quando indicar. Perfeito. Nem todo paciente que você vai atender vai passar por uma cirurgia. Exato. Mas com certeza você vai querer ser um agente que vai modificar a vida dele para melhor. E você tem recurso para isso, né? Por esse histórico todo, e você entende como a alimentação e como as bactérias que moram dentro do nosso organismo podem ter um impacto muito interessante nisso. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza, doutora. A gente acredita que uma das primeiras revoluções dentro da medicina foi, por exemplo, o desenvolvimento dos antibióticos, né, que são as medicações que matam as bactérias, que muitas vezes nos causam algumas patologias. Depois, a segunda revolução médica foi o aparato da cirurgia minimamente invasiva, pensando com certeza no que o senhor faz, por exemplo, com uma maestria incrível, que é a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia robótica. E agora a gente acredita que está sendo desenvolvida uma terceira revolução médica, que é a revolução da bactéria, né? De como a nossa microbiota, as bactérias que nós sustentamos dentro do nosso organismo, elas acabam interferindo tanto na nossa saciedade, quanto na nossa imunidade como organismo e até mesmo na nossa qualidade sináptica, na forma como a nossa mente acaba pensando e se relacionando com o mundo. Então a nossa microbiota é muito, né, conforme a minha forma de ver, eu acredito que a microbiota ela é muito a nossa próxima aliada, pensando na qualidade de vida e na saúde num todo na vida das pessoas. O intestino é o nosso segundo cérebro?
Com certeza. Mais do que isso, eu acredito que o intestino, ele diz mais sobre a forma que o nosso cérebro trabalha do que a gente imagina, e é isso que, com o passar do tempo, a medicina vai provar dentro dos próximos 5, 10 anos. E é interessante como isso tudo se une. A questão metabólica, a questão da obesidade, a questão do câncer, Exato. um ambiente genético propício, mas naquela questão metabólica que é fundamental para que ele se desenvolva. E aí entra o trabalho do médico e do cirurgião. Entram esses dois trabalhos. Como é que você atua na área da coloproctologia, além dessa questão toda relacionada a essa visão da desbiose, que é essa alteração das bactérias que habitam no nosso organismo? Além da cirurgia laparoscópica e da cirurgia robótica, o que mais você faz dentro da sua especialidade? Doutor, hoje a gente tem muito claro o conceito da modulação intestinal. Então é muito possível que a gente consiga acrescentar na vida do indivíduo de acordo com as suas necessidades, escolhendo cepas. O que são cepas? São tipos específicos de bactérias que a gente vai incrementar durante, por exemplo, o tratamento do paciente para que ele desenvolva algum tipo de qualidade, característica específica. Por exemplo, a gente pode prescrever cepas que aumentam a saciedade. Existem algumas cepas que têm ação, por exemplo, na redução dos índices glicêmicos, ou seja, na quantidade de açúcar que fica aí dentro da corrente sanguínea circulando. Então a gente pode usar a modulação intestinal, que é a prescrição e a determinação de alguns tipos de bactéria, pensando em tratamento de diversas doenças, tanto doenças do aparelho digestivo quanto até mesmo imunobiológicas. Como é que você consegue perceber que uma pessoa vai precisar de uma intervenção como uma modificação de um hábito alimentar ou uma prescrição de um probiótico, um prebiótico, por exemplo? Bom, doutor, aí a gente vai entrar todo um cerne, né, de nosso aparato de diagnóstico. Alguns pacientes não precisam de que a gente interfira tanto no sentido de microbiota, e sim precisa de alguma modulação mais no sentido, por exemplo, de imunidade de barreira. Então a gente vai intensificar, por exemplo, o uso de um prebiótico ou até mesmo de um pós-biótico. Não necessariamente de um probiótico, né? O probiótico em si é quando a gente vai precisar fazer uso de algum determinado tipo de bactéria em específico. E para que ela cresça, a gente vai usar um pós-biótico, né? Mas às vezes a gente só fazendo um exame de fezes, às vezes a gente precisa fazer a imunofenotipagem, às vezes a gente vai precisar afastar, por exemplo, a causa de uma síndrome do intestino irritável, fazer um segmento de alguns critérios. A partir daí, sim, a gente fechando o nosso diagnóstico de hipótese, a gente vai fazer a indicação de um tratamento ou de outro. Uma questão que é muito interessante e recorrente no consultório: intolerância à lactose, intolerância a glúten. Você vê muito isso? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Doutor, sim, a gente tem muito no consultório, mas a gente também tem muito a confusão de alguns termos. Muitas pessoas chegam pra gente falando que tem uma intolerância à lactose, e quando a gente faz, por exemplo, o teste de intolerância oral, esse teste vem negativo. E isso acontece muitas vezes porque hoje, com o uso grande de, por exemplo, suplementos como whey protein e alguns outros tipos, por exemplo, de suplementação, as pessoas estão desenvolvendo intolerâncias à quantidade de adoçantes, elas acabam tendo uma sensibilidade aumentada a algum tipo de frutoligosacarídeo, por exemplo, como a sacarose, os adoçantes à base de xilitol, por exemplo. E às vezes o que a gente está percebendo bastante é que o aumento da sensibilidade a esses compostos mais industrializados é o verdadeiro responsável pelo estufamento, pela dor abdominal, às vezes até pela própria diarreia, e não sendo a lactose, por exemplo, a verdadeira vilã. Por exemplo, doutor, agora no Brasil, recentemente, nós temos uma maior oferta de leite AA. O que é esse leite? Ele é um leite de maior digestibilidade, ou seja, é uma proteína de mais fácil digestão. Às vezes, alguns pacientes podem ter a queixa de má digestão, de estufamento, de ficar uma sensação realmente de empachamento abdominal quando faz uso de alguns tipos de leite e alguns tipos de queijo. Com a presença do leite AA, é um leite de melhor digestibilidade, alguns pacientes acabam não tendo mais essa queixa álgica. Então a gente consegue perceber que às vezes não é realmente uma intolerância à lactose, e sim uma dificuldade na digestão
e na quebra dessa proteína dentro do nosso sistema digestivo. E essa parte é muito importante porque isso também mexe muito com a pessoa pós-bypass. O paciente que realiza uma cirurgia bariátrica muitas vezes apresenta exatamente essa queixa: estufamento, empanzinamento, dor, cólica depois que se alimenta. Como é que essa disbiose, essa alteração bacteriana pode compor essa queixa do paciente pós-bariátrico? Doutor, há alguns tipos de alimentos em específico, por exemplo, os food maps, são alimentos que a gente considera mais fermentáveis, ou seja, algumas pessoas podem ter uma dificuldade maior do que outras para digerir alguns tipos específicos de carboidrato, inclusive de proteínas. E aí esses alimentos todos dentro do nosso sistema digestivo, eles acabam durante o processo de putrefação, de apodrecimento e de digestão pelas bactérias, soltando, liberando uma quantidade grande de gases. Esses gases, então, acabam oferecendo a digestão e também a dor. Pensando nesses pacientes em específico, a gente vai oferecer uma dieta que seja pobre em determinado tipo, em determinada classe, qualidade de carboidratos. Mas é muito importante para que a gente defina exatamente qual é o food map que você é sensível, que você faça o teste terapêutico, ou seja, a gente vai iniciar um protocolo de modulação intestinal com uma dieta onde você vai inicialmente ficar sem nenhuma exposição aos food maps e lentamente então a gente vai introduzindo, fazendo testes terapêuticos para avaliar qual é a sensibilidade que você vai apresentar ou não. A partir daí, então, depois que você faz todos os testes e você percebe, junto com o seu médico, né, assistente, qual vai ser o carboidrato em que você tem uma sensibilidade maior ou não, a gente vai voltar a introduzir uma dieta com carboidratos, mas mantendo excluso apenas aqueles em que você tem mais fermentação. A partir daí, a gente termina o protocolo que a gente diz de modulação intestinal. Junto, a gente pode fazer, em determinados casos, um tratamento para SIBO, até mesmo para SIFO, que é super comum em pacientes pós-bariátricos. E, a partir daí, então, a gente vai manter um acompanhamento de reintrodução de carboidratos para que o paciente não tenha, né, essas queixas mais de distensão, desconforto abdominal e consiga ter qualidade de vida alimentar. Muito bem. Agora, fala um pouquinho o que é SIBO, o que é SIFO. A SIBO é o supercrescimento bacteriano dentro do nosso intestino delgado. Alguns tipos específicos de bactérias, eu gosto muito de explicar em consultório a nossa mucosa, a qualidade das bactérias dentro do nosso corpo como se fosse um grande tapete. Pensando que o nosso intestino é o chão, o tapete ele protege o nosso chão, certo? As cores diferentes de tapetes que a gente acaba colocando dentro do nosso corpo, elas são muito importantes para que a gente tenha maior tolerância aos determinados tipos de alimento que a gente consome. Se a gente tem um tapete de uma cor única, a gente acaba sendo intolerante a outros tipos de alimento. Então, o ideal é que a gente sempre tenha uma flora, né, uma microbiota vasta dentro da nossa mucosa do intestino. Quando a gente tem um tapete, ou seja, quando a gente tem uma quantidade muito, muito restrita de bactérias, não tem variedade de bactérias, a gente tem um supercrescimento dessas bactérias, o nosso tapete fica de uma cor só. O que é extremamente danoso para a nossa imunidade de mucosa, porque quando a gente tem uma superprodução de uma qualidade de bactéria, nós não temos as bactérias que são capazes de digerir outras qualidades de substrato, de carboidrato. Isso significa, por exemplo, que quando a gente come um feijão e uma batata e a gente só tem uma bactéria que digere o feijão, a gente fica com aquela batata realmente estragando ali e aumentando a produção de gases e aumentando a quantidade de substratos ali que são fermentáveis, que vão atrapalhar o nosso organismo. Então, a SIBO é justamente isso, é quando a gente tem um tapete de uma cor única e a gente acaba não tendo a possibilidade dentro do nosso organismo de digerir as outras qualidades de carboidrato. E isso acaba atrapalhando a nossa qualidade de absorção de alimentos e acaba realmente causando dor, desconforto, estufamento e alterando a nossa imunidade de mucosa dentro do nosso organismo, que é extremamente maléfico para o nosso corpo. Aline, vamos lá. E a colonoscopia e a endoscopia digestiva para você? Há quanto tempo você entende que isso é uma ferramenta
extremamente útil e importante nessa avaliação do tubo digestivo? Doutor, vou ser muito franca com o senhor. Pensar em exame, em especial endoscopia e colonoscopia, para mim os olhinhos chegam a brilhar. Porque a colonoscopia em específico, né, que é minha grande paixão, ele é o único exame capaz de curar o câncer antes que o câncer vire câncer, que ele se torne. Essa é a grande magia do exame, né? Porque a gente consegue, com antecedência, com uma boa antecedência, tratar os pólipos, né? E o que são os pólipos? Eles são muito associados, inclusive, ao crescimento dos pólipos, deixa eu só abrir um parênteses, é muito associado, inclusive, com a desbiose, né? Porque justamente quando a gente não tem uma qualidade de bactérias que reduz a acidez na nossa mucosa do intestino, a gente acaba aumentando a quantidade de radicais livres de mucosa, e isso que vai aumentar a produção de criptas, e as criptas aumentando que vai desenvolver o crescimento do pólipo, né? Então, uma dieta rica em fibras e o próprio tratamento da SIBO é o melhor tratamento possível para que você não desenvolva câncer de intestino. Mas, para além disso, fechei meu parênteses, mas para além disso, a colonoscopia ela consegue tratar e retirar os pólipos antes que eles se tornem câncer. E todo pólipo, dentro de 5, 10 anos, ele vai evoluir para câncer de intestino. Então, com a colonoscopia de rastreio, né, esse é o ouro da indicação da colonoscopia. Quando a gente faz a colonoscopia de rastreio, a gente trata o pólipo, a gente está oferecendo para um paciente a cura de uma neoplasia que vai acontecer e a gente consegue realmente se proteger a longo prazo. Então, esse é o ouro do exame colonoscópico. E a endoscopia segue o mesmo raciocínio. Com a endoscopia, que é um exame tranquilo de se fazer, que não precisa de um preparo tão dramático no trono como a colonoscopia, a gente também consegue avaliar com qualidade os pólipos, avaliar a presença das úlceras, consegue também tratar, por exemplo, a H. pylori, né, que é uma causa muito comum, né, de gastropatia. Consegue avaliar com qualidade também nossa porção inicial do intestino. Então, são exames extremamente benéficos, que têm um peso muito grande em qualidade de vida a longo prazo. Todas as pessoas precisam compreender a importância desses exames. Muito bem. E para a pessoa que não quero fazer colonoscopia porque o preparo é ruim, como é que você pode transformar um preparo que é eventualmente desconfortável num preparo que a pessoa consiga entender a importância e evitar fazer o exame exatamente por causa dele? Doutor, vou ser muito franca com o senhor. Em específico, no nosso protocolo do grupo, existe hoje várias alternativas diferentes de preparo. Essa ideia que a gente tinha antigamente de que, por exemplo, a gente precisava fazer uso daquele suco docíssimo, super enjoativo, já não é bem assim que funciona. Hoje nós temos opções como, por exemplo, né, a que a gente usa, que são preparos de fácil tomada. A gente faz a tomada, por exemplo, de 1 copo desse preparo e depois disso toma 4, 5 copos de água. Não é mais tão sofrido como já foi um dia. A gente sabe que muitas vezes muitas pessoas sofreram durante o preparo, mas hoje, levando-se em consideração como já foi antigamente, hoje já é bem mais tranquilo fazer o preparo para esse exame. E é outro medo das pessoas que é muito comum na colonoscopia, o medo do exame porque pode perfurar o intestino. Bom, então, doutor, o risco de perfuração, ele sempre existe. É muito importante ser salientado de que o risco sempre vem associado ao procedimento. Mas também é importante ser dito que quanto maior a experiência de quem for fazer o exame, menor é o risco, certo? E é muito importante também ser salientado de que, por exemplo, o examinador, ao se deparar com uma dificuldade anatômica durante o exame, que ele interrompa esse exame para evitar realmente que exista uma intercorrência durante a realização desse procedimento. Então, o risco de uma perfuração ele pode ser minimizado a um zero. Se a pessoa tiver essa consciência de, ao fazer o exame, perceber que não vale a pena a progressão do procedimento, ele consegue ali interromper sem nenhum prejuízo e a segurança sempre em primeiro lugar. Com certeza. A segurança do paciente é sempre a nossa prioridade e a gente tem que levar sempre em consideração que um examinador consciente e um paciente também orientado são juntos a fórmula perfeita para que o exame seja feito da melhor forma possível. Aline, além dessa questão da saúde intestinal, da desbiose,
essa questão da prevenção do câncer através da colonoscopia e de uma endoscopia digestiva, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da doença orificial. A doença orificial que muitas vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre isso e não é incomum pela alteração do hábito intestinal, eventualmente, que a pessoa tem uma hemorroida, uma fissura anal, uma fístula, um abscesso perianal, que são situações que têm que ser tratadas com uma certa urgência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vivência com esse tipo de alteração. Toda doença orificial, ela vem junto com um cerne de comportamentos que a gente precisa falar, apesar de nós estarmos em pleno século XXI. Eu até brinco com alguns pacientes meus que chega a ser risível que hoje a gente precisa ensinar os outros a fazer higiene perianal e fazer uma correta toalete quando vai ao banheiro. Sabe por quê? Porque, por exemplo, hoje é muito comum que as pessoas fiquem por muito tempo sentadas no vaso sanitário. E esse tempo que é exacerbado ali, seja jogando um joguinho, seja rolando um feed de Instagram, isso acaba piorando muito a qualidade e a quantidade de veias que ficam no nosso assoalho pélvico. Então, isso vem aumentando bastante a incidência de doença hemorroidária. Além disso, a gente tem a constipação, né? Com a piora na qualidade da dieta da população brasileira, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que vem apresentando queixas de constipação. E quanto mais endurecidas as fezes, somando-se a essa questão de ficar muito tempo no vaso sanitário, a gente tem muita gente com queixas realmente de doença hemorroidária. Para além da doença hemorroidária, também existe a fístula, né? A fissura muito associada também com essa questão de evacuações muito demoradas, com o hábito evacuatório muito longo. Hoje em dia a gente tem um aumento que é extremamente positivo, pensando no ponto de vista de saúde, né? Nosso organismo num contexto geral, mas o aumento exacerbado de peso, por exemplo, na academia, até, por exemplo, de quem faz uso de anabolizantes e até mesmo que faz o uso de vasodilatadores, tudo isso tem um grande impacto na saúde orificial. Então hoje a gente vem observando bastante, por exemplo, pacientes que não eram do antigo perfil de pacientes com queixas orificiais, pacientes jovens, pacientes com qualidade de vida, pacientes que fazem exercícios de performance, como por exemplo maratonistas, pacientes ciclistas, pacientes bodybuilders, que infelizmente vêm apresentando queixas orificiais muito associados também ao uso de vasodilatadores e ao uso de anabolizantes indiscriminados. É relativamente comum, depois que uma pessoa faz uma cirurgia bariátrica, e também a gente observa isso com o uso das canetinhas emagrecedoras, que existe uma alteração do hábito intestinal. E essa alteração do hábito intestinal, algumas vezes caracterizado por aumento da prisão de ventre, da constipação intestinal. Como é que funciona isso? Como é que você está vendo isso na prática clínica? Doutor, a gente sabe que o análogo de GLP-1, ele tem como cerne da fisiologia, ele manter o tempo de esvaziamento gástrico mais longo. Só que ele também tem ação nas camadas mais baixas, né, do nosso tubo digestivo. Então, o intestino, no contexto geral, ele acaba fazendo os movimentos propulsivos de uma forma mais lenta. Com esse movimento mais lento, o que acaba acontecendo? A absorção de água acaba sendo maior e o bolo fecal acaba ficando mais endurecido. Com esse bolo fecal mais endurecido, a gente tem a lentificação do processo de evacuação. Então, a evacuação normalmente acaba sendo mais lentificada em quem faz o uso das canetas. Algumas pessoas podem desenvolver diarreia, mas o mais comum é que seja vista a queixa de constipação. Doutor, é muito importante então para quem usa esse tipo de medicação fazer um consumo ainda mais aumentado de água, porque sim, você vai ter mais dificuldade para evacuar, e além disso fazer um consumo ainda maior de fibras. O que a gente fala que é fibras? Frutas, verduras, cereais, porque eles acabam puxando a água para esse bolo fecal, mantendo ele mais macio e diminuindo a constipação. E por que a gente fala tanto de constipação em quem faz uso das canetas? Porque quando você tem um bolo fecal mais endurecido, você acaba fazendo mais esforço para fazer cocô.
E quando você faz mais força para fazer cocô, você acaba aumentando a pressão nos vasos hemorroidários. E além disso, também tem as fissuras, que são os pequenos cortes que são feitos no nosso canal anal, que acabam sendo associadas à constipação, ao aumento do esforço na hora de evacuar e com a dificuldade na cicatrização dessa região, porque ali a gente tem uma pressão muito aumentada, que é o nosso tônus anal. Aline, muito obrigado pela presença. Foi um prazer te conhecer, tá te conhecendo. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita história para contar ainda. Muito obrigada, Tá? doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Muito Você obrigada. merece. Muito obrigada, doutor. E para você que assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que esse conteúdo alcance a mais pessoas.